Salve, salve pessoal, aqui é Eduardo Lemos e o vídeo de hoje é sobre principais problemas que levam a malha fina em declarações de imposto de renda advindo de valores recebidos em ações judiciais, principalmente da esfera trabalhista. Se você viu um dos outros vídeos da série com relação a esse assunto, um dos pontos que levam a principal problemática envolvendo isso é a malha fina, que vira um verdadeiro inferno na vida do contribuinte, que muitas vezes passa da malha fina explicativa de documento e vai inclusive receber um auto de notificação de infração fiscal em casa, tendo prazo de 30 dias para impugnar, recorrer e, não raro, parar na justiça contra a Receita Federal. Pois bem, há cerca de 10 anos eu faço esse tipo de procedimento e venho há muitos meses travando, entre aspas, uma verdadeira guerra de informação com relação a este assunto, que é um assunto obscuro. Os canais de comunicação não tratam sobre isso, não tratam sobre os problemas enfrentados pelo contribuinte. Então estou tentando fazer um canal de conhecimento com relação a isso, que é um problema, um inferno que muitos enfrentam pelo Brasil. Só para você ver, todos que recebem ação judicial em todas as esferas, mas principalmente na esfera trabalhista, tem que fazer essa declaração. Principalmente quem recebe rendimentos de forma acumulada. Pois bem, ao longo desses muitos anos de experiência no serviço, eu pude colecionar alguns erros que são os erros mais comuns e vou dividir eles com você. Então, caso você enfrente esse desafio e fique em malha fina, você possivelmente, um dos casos vai se adequar à sua realidade. Então, o primeiro erro muito comum que leva a malha fina é o tal do NM. NM é número de meses. E é o que é o NM? Muito simples, é o número de competências que deu origem ao valor tributável recebido na ação judicial trabalhista, ou até mesmo ações de vara civil ou federal que trate de rendimentos de trabalho de servidor ou trabalho assalariado. O NM faz o que? Ele pega o montante tributável e divide pelo número de meses, acaba no final amortizando o valor devido de imposto de renda, diminuindo o valor devido de imposto de renda. Pois bem, muitos, eu falo Receita, mas a Receita é um órgão. Esse órgão é composto de auditores fiscais, então o erro não é da Receita, o erro são dos auditores. Vamos dar nomes aos bois. Então muitos auditores fiscais interpretam que o NM é igual a 1. Por quê? Porque a pessoa recebeu o alvará ou mandado de pagamento numa única competência. Isso é errado. O NM é igual ao número de meses que deu origem ao valor recebido. Tem que ir aonde para ver o NM? O NM, lá na planilha de cálculo que foi homologada no processo. Lá você tem o número de meses, barra anos, que tem valor tributável, isso tem que ser somado, isso é o NM. Segundo erro muito comum, valor tributável a ser declarado. Já peguei autos de infração fiscal, onde o auditor simplesmente pegou o valor homologado no processo, ou seja, ele somou o valor recebido pelo autor / reclamante, o valor do INSS devido pela empresa reclamada, o valor das custas judiciais, o valor dos honorários periciais, somou esse bolo todo e disse que esse é o valor tributável. Não é. É por isso que esse procedimento é um procedimento tão sensível e especial. O auditor ou o contador que estiver fazendo esse serviço tem que ser treinado no processo judicial, trabalhista, civil, federal, a fim de identificar onde está o real valor tributável. E nem mesmo o total recebido pelo autor / reclamante é tributável. Um exemplo, os juros de mora na Justiça do Trabalho é indenizatório, isso já é pacífico. Então ele tem que saber separar o que é juro, do que é valor histórico, do que é correção. Então esse é o segundo erro, mais comum. Terceiro erro mais comum, proporcionalização dos honorários advocatícios a serem deduzidos. Os tais dos honorários contratuais que a Receita permite a dedução, o que vai diminuir também o imposto a pagar. Esse aí, dentre todos os aspectos, é o mais obscuro, tendo em vista que muitos auditores sequer conhecem essa regra de permissão da dedução dos honorários contratuais. E aí qual o desafio? Descobrir no processo qual o percentual dos valores tributáveis. Uma verdadeira confusão.
na facilidade, já vi casos de malha fina e autos de infração, onde simplesmente o auditor diz que é 0% tributável. Isso é quase impossível, pode até acontecer, mas é um número ínfimo de casos. Então, também esse é um erro muito comum. O último erro muito comum é com relação a imposto de renda retido na fonte. Mesmo que a empresa faça, ou o banco, né, caso o pagamento seja por alvará, faça o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, no DARF, no CPF do reclamante, mas não faça a amarração dessa informação por meio de uma DIRF, no sistema da Receita Federal não vai constar esse valor. Então a Receita vai receber o valor do imposto de renda retido na fonte, que deve ser considerado na declaração de imposto de renda, mas não vai conseguir linkar esse valor ao CPF do contribuinte. Então existem casos sim de empresas que fazem o recolhimento, ou de bancos que fazem o recolhimento, mas não fazem a tal da DIRF, o que causa um embaraço enorme, um problema enorme para o contribuinte. Ainda dentro do imposto de renda retido na fonte, existe um erro que é um pouco, em quantidade de ocorrências é menor, mas é muito grave. É quando o contribuinte recebe o valor do processo em um ano, mas o imposto de renda é recolhido somente no ano seguinte. Isso acontece normalmente quando o alvará é emitido em dezembro. O alvará do recebimento é emitido em dezembro, mas o imposto de renda retido na fonte é recolhido somente em janeiro do ano seguinte. Isso causa uma confusão tributária. Por quê? O regime é de ano civil para o imposto de renda, já 1º de janeiro a 31 de dezembro. Logo, se o imposto de renda for recolhido no ano seguinte, ele só deve ser alvo de consideração na próxima declaração. Então, a ferro e fogo, a princípio, o contribuinte tem que fazer uma declaração sem considerar o imposto de renda retido na fonte, nesse ano, no ano 1, e talvez pagar imposto, porque não vai se creditar desse valor, e no ano 2 fazer outra declaração considerando apenas o imposto retido na fonte, e aí sim se creditar disso. Muito difícil, inclusive muito difícil da Receita Federal, dos auditores, considerar essa conta manualmente na hora do cálculo, que tem que embasar o auto de infração. Então é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição, meu site edulemos.com.br e meu e-mail principal é eduardo.lemos@qualiconte.com.br. Saúde e paz, até a próxima, tchau, tchau.